Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Minha gente, vamos para o Evangelho explicado do dia? Pega lá a sua Bíblia para que você possa acompanhar, tá, minha gente? Hoje a gente vai ter a leitura de Atos dos Apóstolos. Vamos continuar os estudos dos Atos dos Apóstolos, tá? Estevão. Lembra onde paramos ontem? Estevão. E depois nós vamos ter na palavra do dia, né? A palavra toda, minha gente, tá? Mas o evangelho do dia hoje, né? Que nós vamos ler também vai ser em João, tá? Capítulo 6, versículo 30 ao 35. Quem acompanha os meus vídeos, hoje eu não vou errar os versículos, tá, gente? Mas eu gosto de errar, porque daí a gente sabe mais, né? Então, gente, vamos direto para a leitura do dia. Então, que a Virgem Santa, o Espírito Santo, a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, a leitura de hoje, então, vamos para a leitura? Atos dos Apóstolos e João. Vamos continuar, né? A leitura, a primeira leitura. E hoje nós estamos na terceira semana da Páscoa, né? Terça-feira, dia 6 de maio, né? Então, gente, vamos ler o Evangelho, a palavra de Deus. Você vai pegar a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Depois capítulo 8, versículo 1. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei, homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos, e não a observastes. Ao ouvir estas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus. E disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem, de pé, à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram, todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, chamado Saulo. Sim, gente, o apóstolo Paulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E, ao dizer isso, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Aprovaram, né, minha gente, que está no passado. Então, ó, a palavra do Senhor. Vamos para a explicação. Gente, assim, ó, às vezes eu não vou falar o versículo exato. Sempre a ideia aqui é facilitar o pensamento de vocês, né? Para que facilite, né, o entendimento. Por exemplo, essa parte aqui, eu vou começar a explicar do 2, versículo 2 do capítulo 7. Nós estamos no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Mas é do versículo 51 até o capítulo 8, entenderam, gente? Então, porque aqui diz assim, ó, 7, capítulo 7, versículo 51. Mas é do 51 até o capítulo 8. Então, assim, ó, para dar uma explicada melhor, né, para vocês entenderem, Estevão, ele narra a maneira como Deus vem trabalhando desde o início com Israel, o seu povo escolhido, né? A autenticidade de seu discurso tem sido questionada, porque as ideias que ele expressava acerca do templo de Deus não estar restrito a um lugar único, parecem refletir um pensamento posterior, em especial aquele que se desenvolveu após a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Lembra, gente, que Jesus Cristo falou que ia destruir o templo e que reconstruiria em 3 dias, né? Mas ele não estava falando que era ele que ia morrer, gente, né? Ele ia ser sacrificado, era dele mesmo que ele falava.
Todavia, existe uma tradição que vem desde os profetas do Antigo Testamento, tá? Você vai ver lá em Isaías, né, capítulo 66, versículo 1 ao 2, quem quiser estudar mais profundamente. Até os primeiros pensadores cristãos, exemplo, o apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, versículo 17, que diz que Deus não pode ser confinado a um local específico. O discurso de Estevão é semelhante ao de Paulo em Antioquia da Pisídia, tá? Capítulo 3, versículo 16 ao 41. Gente, por isso que eu falei para vocês, Jesus, nós nascemos, tá, com essa essência ruim da humanidade, mas Jesus vive se nós quisermos, tá? Ele vive lá, sim, dentro do nosso coração, gente, tá? Mas você precisa entender que para ele se sobressair, para que o espírito dele possa ser o espírito que vai te dar o todo necessário para que você testemunhe, né? Para que você eleve o nome dele, porque depois que você entendeu já a passagem de Jesus, você entendeu o que ele veio fazer aqui, você compreende que esta importância. Enquanto você não entender a importância da vinda de Jesus, eu posso ficar falando a Bíblia inteira aqui que você não vai entender nada, gente, tá? Isso daí, porque ninguém daqui do mundo faz milagre, não, né? A única coisa que a gente pode fazer é aplicar a lei principal, que é a lei do amor, né? Tratar bem, né? Tomar cuidado para não magoar, não machucar, né? As pessoas com seu julgamento, com seus olhares, porque às vezes não precisa a pessoa nem falar. Os gestos dizem, né, gente? Eu, como professora, sou uma pessoa muito autodidata, estudo bastante, muita coisa, né? E não sei nada, parece que quanto mais eu estudo, menos eu sei. E muito estudei sobre os nossos gestos corporais, faciais, né? E o Espírito Santo junto, minha gente do céu, nós viramos uma arma, né? É como eu falei para vocês, a gente acaba lendo até os pensamentos das pessoas, né? Às vezes o Espírito Santo nem precisa trabalhar, né? Se você for usar a sua inteligência, né? Que ele mesmo te dá. E essa inteligência, gente, porque a inteligência, se ela não for bem direcionada, não serve para nada. Tudo que você tem não é seu. E se você não souber usar, vai virar contra você, né? Resumindo, é isso. Então, no versículo 3, a gente não vai entrar nele, nós vamos para o versículo 51 agora. Isso aqui foi como se fosse uma introdução, tá, gente? Depois, gente, lá no versículo 51, então agora a gente vai continuar, tá? As expressões usadas por Estevão para condenar Israel por incredulidade, desobediência, né? Duros, né? Cabeça dura e com os ouvidos tapados, olhos, né? E eram comumente empregadas pelos profetas, né? E essa linguagem foi também adotada por Paulo, né? O apóstolo Paulo em Romanos, você vai ver isso, versículo capítulo 2, Gálatas, capítulo 5. Eu falo os capítulos e os versículos, gente, porque o vídeo é vídeo, o vídeo fica gravado, você pode ir lá, você pode conferir como que Deus promete, cumpre, tá? Ao afirmar que os judeus incrédulos confiavam em sinais exteriores, em vez de buscarem corações transformados, Paulo pode ter sido influenciado pelo discurso de Estevão, uma vez que estava presente. Em Atos, capítulo 7, versículo 58. Contudo, a influência mais evidente foi no Antigo Testamento, tá? Depois, no versículo 52, as palavras de Estevão podiam despertar a ira de seus ouvintes, ou entristecer-lhes o coração, levando-os ao arrependimento. Os profetas do Antigo Testamento haviam entregue mensagens semelhantes à sua. E os seus pais, disse Estevão, os perseguiram e mataram. Pior ainda, os ouvintes deste discípulo tinham se tornado traidores e assassinos do justo, aquele que Deus prometeu pelos profetas. No versículo 53, embora o Antigo Testamento não afirme explicitamente que a lei foi dada por intermédio de anjos, Estevão, Paulo, capítulo 3, versículo 19, e o autor de Hebreus afirmam que seres angélicos estiveram envolvidos no processo da entrega da lei. Anjos, né, gente? Isso, mas assim, aqui é como eu falei para vocês, a gente vai lendo, vai aprendendo. Isso provavelmente significava que a lei era especialmente importante, pois Deus confiou sua entrega a anjos. Os anjos trabalham para Deus, né, minha gente? A gente sabe disso. Lá em 55,
Estevão era um contraste completo em relação aos seus ouvintes. Eles estavam inflados de raiva, mas ele estava cheio do Espírito Santo, e olhando pacificamente para o céu, embora soubesse que a morte estava chegando, tal como foi Jesus Cristo, né, gente? Depois, lá no versículo 56 e 57, filho do homem era a autodesignação favorita de Jesus Cristo, tá, gente? Filho do homem. Todos os usos desta expressão no Novo Testamento vieram dos lábios de Cristo, tá, gente? Exceto quando as pessoas citavam suas palavras para se referir a ele. E neste versículo, você vai ver isso lá em João, tá? João, capítulo 2, versículo 34, tá? A entronização de Jesus ao lado de Deus implica sua condição divina e igualdade com Deus o Pai, que era o motivo da raiva dos membros do Sinédrio. E no versículo 58, os romanos permitiam os líderes judeus a manutenção da santidade da área do templo, mas não a execução de pena de morte. É por isso que Jesus foi levado a Pilatos, um oficial romano, para ser julgado. Contudo, neste caso, Estevão foi morto de maneira ilegal por uma turba enfurecida. Uma verdadeira injustiça. Essa é a primeira referência na escritura a Saulo, mais tarde chamado Paulo. É discutível se ele era um membro do Sinédrio ou apenas um jovem estudante rabínico que tinha zelo pela fé judaica tradicional. Quer estivesse ou não formalmente envolvido com o Sinédrio, ele estava consentido com a decisão de apedrejar Estevão, tá? Então, lá no versículo 59 ao 60, as duas petições de Estevão são surpreendentes. A primeira, Senhor Jesus, recebe meu espírito, né? Senhor Deus, e Senhor, não os condene por este pecado, né? Ele diz. E ainda pediu, né, para que não condenassem, gente. Acolhe meu espírito. Ele pede, né? Proclama que Jesus é o juiz e salvador. A segunda petição de Estevão, para que Deus não considerasse os executores culpados, né? Que perdoasse nesta questão, ilustra o espírito não vingativo de alguém que compreende que os seus próprios pecados foram perdoados pela graça. E no último versículo que ele diz, depois ali você vai ver que, porque assim, ó, do 51 a 53, Estevão, ele acusa o povo, né, gente, de ter a cabeça dura, de ter o coração fechado, o coração endurecido, né, e os ouvidos tapados, né, gente, incircuncisos, tá, ouvidos fechados, né, e de sempre repetir, resistir ao Espírito Santo, né, eles eram teimosos, cabeça dura, orgulhosos, vaidosos, problema da humanidade inteira até os dias atuais, né, gente? E principalmente os antepassados, né, eles também resistiram, né, porque Estevão veio depois, né, gente? Então, de todo aquele sofrimento. E ele lembra que seus pais mataram os profetas, né, e agora são traidores e assassinos do justo Jesus, né, porque Estevão, ele era um cristão, né, gente? Eu até coloquei na legenda ontem, porque eu esqueci de dizer que Estevão é visto como o primeiro martírio cristão, né? Depois da fundação das igrejas, né, gente? Das igrejas primitivas. Aí depois lá, no versículo 54, do 54 ao 60, né? O povo enfurecido, né? O apedreja. E Estevão, cheio do Espírito Santo, vê Jesus, como vimos aqui na leitura. Estevão, ele vê Jesus no céu, tá, gente? E ele pede para que Jesus não castigue aqueles que estão ali matando ele, né? Ele faz exatamente como Jesus fez. Então, ele era um servo fiel, entregou a sua vida, né? E morreu pela causa de Jesus, porque ele sabia, né, que esta era uma consequência, né, de seguir Jesus Cristo. E depois ele implora, até está escrito aqui, ele implora por perdão para os seus assassinos antes de morrer, né, gente? Será que você conseguiria, gente? Será que eu conseguiria? Lá no capítulo 8, no versículo 1, Saulo, que aprova a morte de Estevão, é identificado como um dos participantes do martírio. Saulo
Gente, olha o que Saulo fez. Imagina o peso na consciência depois, gente. Né? Então, de contexto, tá, gente? Contexto, bem rapidinho esse hoje. O martírio de Estevão é um exemplo de como o cristão deve estar disposto a sofrer pela sua fé. Principalmente a passagem destaca a importância do Espírito Santo na vida do crente. Né? Por quê? Porque ele vai lhe dar coragem para testemunhar. E testemunhar é falar a verdade, né? Falar a verdade do Evangelho, né? É o que é esse encontro, esse testemunho? É uma experiência divina que você tem com o Espírito Santo de Deus, né? E você vai testemunhar algo na sua vida que a transformou. E isso daí faz parte da trajetória daquele que crê, daquele que acredita que Jesus ressuscitou, né? E subiu aos céus, tá, gente? Que ele é o Messias, que ele veio por amor a nós, né? Estevão, ao perdoar seus assassinos, reflete o amor de Jesus e a natureza reconciliadora do Evangelho, tá, minha gente? Então, esta é a leitura. Eu até queria falar, gente, um pedacinho antes de entrar na segunda, mas eu vou deixar para falar depois, no Evangelho, tá? Vamos para a leitura, então, do Evangelho, tá? Vai lá em João, no capítulo 6, do 30 ao 35, tá? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Jesus disse isso, minha gente, lá em João, né? Nós vamos ver agora. Então, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Vamos diretamente para a explicação, primeira parte, né, da explicação. E aí depois a gente vem nessa parte com aquelas curiosidades, né, que a gente gosta de saber, mas que não vai te converter, tá? Porque o principal aqui é a mensagem que eu tento na última parte do vídeo sempre destacar a sua importância, ressaltar, enfatizar a sua importância, né? E é isso, minha gente. Vamos para a explicação pelas curiosidades, pelos que aconteceu mais que a gente não sabe, né, naquela época. Gente, então vamos para as explicações que temos da parte das curiosidades, tá, gente? Que a gente fica sabendo coisas que a gente não vê, né, se não for mesmo estudando, tá? E aqui, mais uma vez, o povo interpretou mal, né? Aqui é João, tá, gente? Não é Estevão, não vão confundir os trem não, tá, gente? Mais uma vez o povo entendeu mal, eles exigiram um sinal como evidência das reivindicações de Jesus, entretanto, apontou para o significado do sinal, que tinha acabado de realizar, a multiplicação dos pães para a multidão. Isso revelou a obstinação das pessoas, a qual fez com que muitos discípulos do Mestre fossem embora, e levou também João a acusar os judeus de incredulidade, no final do ministério público de Jesus. No 31, esse versículo une os temas do Êxodo e da Páscoa, a Jesus como o profeta semelhante a Moisés, e a expectativa de que Deus provesse novamente o maná na era messiânica. O que eles esperavam era isso, né, gente? Queriam que assim como a gente faz isso também, né? Pedindo sinais, né? Mas
tem que ter um coração limpo, né? Um coração limpo que é o que vale, né? Porque o templo de Jesus agora vive em nós, né? Não é mais nos templos, né? Não existiam mais, não era mais no templo que eles pensavam, né? Que era. Então eles queriam um sinal a todo custo, mas ali não tinham pessoas, né? Aliás, não tinham essas pessoas aqui, não tinham o que Jesus pede, né? Que é um coração puro, de verdade, né? O amor. Incrédulos, né, gente? Incrédulos, cegos, surdos e mudos. Assim, tal qual foi lá em... Essa é a grande semelhança entre esses dois evangelhos, tá, gente? Essas duas leituras. E de Estevão, né? E João aqui também nos traz essas... Depois aqui, continuando, né, gente? Então isso revelou a obstinação das pessoas, o qual fez que muitos discípulos fossem embora. E levou também João a acusar, né, os judeus de incredulidade. Depois no 31, como a gente falou, eles estavam esperando, né, que Jesus também mandasse o maná, né, como Moisés, como aconteceu com Moisés. Porém, essa era a expectativa, só que Jesus explica, né, que... Parei que eu vou ler, porque a explicação minha aqui sobre isso vai vir depois, tá, gente? Aqui são só os fatos mesmo. Jesus, como profeta semelhante a Moisés, e a expectativa de que Deus provesse novamente o maná na era messiânica. A referência do Antigo Testamento parece envolver diversas passagens, sendo lá em Salmos 78, versículo 23 ao 24, e a mais proeminente, né, de Êxodo 16, versículo 4 ao 15, e Salmos, depois tem outros aqui também, e Neemias 9, versículo 15, depois lá do versículo até o 35 nós vamos. Aqui eu vou explicar, eu já falei sobre este tema aqui, eu já até falei aqui essa passagem, mas eu vou falar porque é muito interessante, né? Eu sou o pão da vida, o 35 ao 48. É o primeiro dos 7 ditos eu sou, né? Assim como foi lá no início, né? Com Moisés, né, gente? Eu sou, Jesus fala, né? São 7. Eu sou de Jesus em João, é o primeiro dos 7 ditos. Depois, ele disse que é a luz do mundo, no capítulo 8, versículo 12. Versículo 12, depois, do 12, aí vai até o capítulo 9, no 5. Versículo 5. A porta das ovelhas, capítulo 10, versículo do 7 ao 9. O bom pastor, capítulo 10, do 11 ao 14. A ressurreição e a vida, capítulo 11, versículo 25. O caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, versículo 6. E a vida verdadeira. Então, a vida verdadeira é Jesus Cristo, gente. Tá? E você vai ver no capítulo 15, versículo 1. Além desses ditos, há declarações nas quais Jesus faz referência a si mesmo como eu sou, né? Lá no capítulo 6, versículo 20, capítulo 8, versículo 24. Depois, capítulo 18, versículo 5. Uma clara alusão à identificação de Yahvé, como eu sou lá no Antigo Testamento em Êxodo, onde acabamos de falar, né, de Moisés. Estas são as curiosidades, tá, gente? Então, gente, finalizando a leitura de João, do 30 ao 35, né, Jesus, nós vimos que ele se apresenta, né, como o pão da vida, oferecendo uma satisfação eterna e espiritual que transcende o pão terreno. Então, a passagem, ela sublinha que a fé em Jesus é fundamental. Já falamos isso daqui muitas vezes. E não meros sinais ou milagres, né? Para alcançar a vida eterna. Jesus enfatiza que quem se aproxima dele não terá mais fome e quem crê nele não terá mais sede, prometendo uma comunhão plena com Deus. Tá, agora uma parte mais detalhadinha, aliás, os temas, né, que eu quero que você grave na mente, que é aquela última parte ali, a busca por sinais, né, gente? O povo sempre questionando, né, a bondade de Deus, sempre, como sempre, né, e sempre comparando, né, essa parte deste texto, né, o povo questiona Jesus sobre os sinais que ele realizava, né, comparando-os com o maná que Deus deu aos israelitas no deserto. O pão da vida, né, Jesus responde que não foi Moisés que deu o maná, mas sim o Pai do céu, né, o seu Pai do céu, que oferece o verdadeiro pão, o qual é Jesus mesmo, tá? Fé em Jesus afirma que ele é o pão da vida e quem se aproxima dele não terá mais fome
e quem crê nele não terá mais sede. A Eucaristia, e a Igreja Católica interpreta a Eucaristia como concretização dessa promessa, sendo o corpo e sangue de Jesus que nutrem a alma e conferem a vida eterna. Gente, isso aqui tá claríssimo, né? Quem não entende ou não aceita isso, né? Dos irmãos que não entendem que o sacrifício, né? Tá aqui, gente, tá escrito na Bíblia também e na palavra, perdão, de hoje, né? E a reflexão, principalmente, a mensagem da palavra, a mensagem da passagem convida à reflexão sobre a importância da fé em Jesus e da busca por ele, como fonte de sustento espiritual, alertando para não se fixar apenas em sinais ou milagres. Então é aquilo que falamos ontem. As pessoas esperam por Deus, é quem sabe, Deus é quem vai ver, Deus é quem vai prover. Deus vai, gente. Deus vai. Mas você precisa se esforçar, entendeu? Você precisa se esforçar. Se você não se esforçar, nada acontece. Você tem que crer com o seu coração limpo, né? Eu sei que a gente é tapado de pecado, gente, não merecedor de nada. Mas Deus é tão bom, o seu amor é tão grande, que assim como você que é amoroso com seu filho, que ama seu filho, você sempre vai perdoar, vai dar uma nova oportunidade. E você não pode fazer isso só com seu filho, gente. Né? Jesus não foi isso que ensinou, porque que mérito teria, né? O mérito é ter paciência, é ter amor por aquele que Jesus veio, por aqueles a quem Jesus veio. Que foi quem, gente? Os necessitados, os que necessitavam, os doentes, né? Os possessos e pessoas ralé, que ninguém quer chegar perto, né? Que já se desesperaram já, tá? E hoje em dia, e as pessoas que não entenderam isso, né? Que são esses os necessitados, e não aquele que já está no caminho, mas essa ovelha que se perdeu, é essa que precisa da sua atenção. Né? E a lei maior é você acolhê-la. É isso que Jesus ensina. Você não converte ninguém, você acolhe. E ele trabalha, o Pai trabalha o tempo inteiro. Então é isso e vai ser sempre isso, desde que o mundo é mundo e quando Jesus voltar, tá? A Bíblia tem início, meio e fim. E quem ainda não crê nisso, né? Paciência. Reflexão, capítulo 6, versículo 30 ao 35. Jesus é o verdadeiro pão que nutre nossa alma, vindo do céu como alimento providenciado pelo Pai para nos conceder a vida eterna. Amém, Senhor. Ele não apenas fala a nossa mente, mas também o nosso coração. Por isso que eu falei para vocês, gente, nós somos o templo, mesmo não merecedores. Jesus Cristo ainda te diz, olha, está errado, está certo, está errado, mas você é teimoso, você está com o ouvido fechado, com os olhos fechados, cerrados. Tem temas aqui que eu gostaria de falar muito, né, em relação a casamentos, né, esposa e marido e esposa, né. O sacerdote, ele sozinho, ele escolheu, né, o sacerdócio em Jesus Cristo, né, então ele se dedica integralmente, né, a Jesus Cristo, a Deus, né, e o casal, muitos não entendem, né, que é um só. E os dois se completam, né? E eu percebo que hoje em dia parece que ficou pior, assim. Eu vejo, assim, muitas mortes, homens matando mulheres, né? E não valorizando, se soubessem o valor que a sua esposa, mulher, tem de falar, né? Que Deus usa muito aquela mulher que tem devoção, né? Que busca oração. E muitos não valorizam isso, gente. Eu vejo isso direto. Pobre mulheres. Como é triste, né? Que a mulher não tenha... Porque a mulher, gente, como a mulher é muito mais cheia do Espírito Santo. Não tô dizendo que os homens não são. Porque nessa fase aqui, todos eram homens e eram cheios do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele é disponível para qualquer pessoa. Mas hoje em dia eu vejo a falta dos homens na igreja, né? Só as mulheres frequentam, as mulheres trabalham, os homens não vão na igreja, né? Não honram a Deus. E fazendo isso não honram as suas mulheres, assim como Jesus Cristo honrou sua igreja. E ainda exigem, né? Exigem. E a mulher, muitas vezes enganada, né? Achando que a submissão é o marido, né? Vivem aquele martírio, né?
de sofrimento. E claro que a oração faz milagres, né, gente? Porque Deus ouve as nossas preces feitas com o coração de verdade, né? Através do Espírito Santo, na busca, né, da santidade. E nós não somos perfeitos, Deus sabe disso, né? Deus sabe que várias tentativas aí de todos até chegar a Jesus Cristo, porque foi uma linhagem de reis, né? Todos falharam até Jesus chegar, né, gente? Então Deus sabe de todas as coisas, todas, né? Ele estava no início, estava no meio e vai estar no fim. Isso é tão claro, né, minha gente? E aí, para fechar todas com chave de ouro, troféu, que eu tinha uma professora que falava isso, né? Como é que ela dizia? Eu esqueço. Troféu alguma coisa de qualidade. Negócio assim, gente, eu não lembro. Hoje eu tô um pouco lerdinha. Tô cansadinha, gente. Hoje eu tô um pouquinho cansadinha. Mas, eu queria, na verdade, era ler uma parte aqui que eu achei muito, muito interessante. Eu tenho um livro aqui muito antiguinho, até esse daqui, ó. Até eu achei interessante que diz até de Shalom, gente, ó. Na verdade, eu queria ler uma outra parte que fala do mesmo tema, que é o pão da vida, né? Que é lindo, mas ele é grande, então não vou falar não. Mas eu vou falar essa partezinha aqui. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Nada melhor do que nos sentirmos incomodados quando lemos o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele nos obriga a fazer um exame de consciência e a nos converter para nos sentirmos bem com Deus, conosco e com os outros. O Evangelho não tem como finalidade acariciar os nossos sentimentos, né, amaciar os nossos egos, né, gente? Mas criar uma verdadeira revolução interior, né, uma reforma. Lembra que eu falei para vocês fazer aquele scanner? Que não adianta a gente querer grandes milagres, né, sem essa transformação, sem essa dedicação, sem esse entendimento do verdadeiro motivo, né? Daquele que é o Rei dos Reis, né, gente? Se vocês não entenderem, não adianta nada ler a Bíblia. Então, a procurar caminhos novos, que gerem em nós um estilo de vida que esteja em sintonia com a palavra de Deus, né? Exclua, seja como um bambu, fique vazio de si. Se preencha com o Espírito Santo, lendo a Bíblia, estudando, lendo a palavra, né? E todos nós somos chamados a partilhar participativamente. Não teoricamente, gente. Não que nem os fariseus, só da boca para fora. A vida de Cristo passando com ele através do mistério da paixão, da morte e depois viver a plenitude da ressurreição. Ele nos chama a deixar tudo e segui-lo, seguir os seus passos. Na verdade, o que significa deixar tudo por Cristo? Porque muitos não entendem, gente, o que é deixar tudo por Cristo, né? Não é outra coisa a não ser crer que Deus é para nós tudo. E fora dele não há felicidade, não há alegria de viver. Há desesperança, há desânimo, né? Mas também temos que entender que aquele que crê vai carregar a sua cruz. Carregue a sua cruz, mesmo com momentos de dificuldade. Ninguém é livre da dificuldade, né? Então, gente, o hoje é o tema do dia, né? Não devemos voltar atrás. Só quem ama é livre. Fostes chamados para a liberdade, e a liberdade é o amor. Nós temos medo da liberdade e por isso gostamos muito das leis. E por isso gostamos, porque nos oferecem segurança. As leis são feitas para as pessoas corajosas, que também sabem modificá-las, revogá-las, mudá-las quando for necessário. Tanto é fraco e covarde quem desobedece às leis por qualquer motivo, como quem as observa, mesmo quando prejudicam a vida. Livre é quem não está dominado pelos seus pecados e instintos, aqueles que sabem viver colocando-se a serviço do amor e dos outros. Serviço, servir, né? Mais uma vez aqui, quem consegue entender todo esse processo vai chegar nesta palavrinha mágica: servir.
sem julgar, né? Ficaremos por aqui hoje, espero que esta palavra tenha servido para você. Shalom, seja a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.